Essa parada que eu vou mostrar para vocês não é uma dica do Michel, é uma coisa que foi projetada para ser assim. Ou seja, o SwiftUI ele foi projetado para ser assim. Uma tradução direta, Compose Views é a composição de interfaces. No SwiftUI, toda a interface é composta por pedacinhos inteligentes conhecidos como view. No final das contas, tudo dentro de uma interface é uma view. Para construir uma tela, nós basicamente criamos e customizamos cada pedacinho que a gente quer inserir nessa interface. Imagine esse processo como a construção de um muro. Tudo começa com a inserção de pedaços pequenos, tijolo por tijolo, até que finalmente juntos eles se transformam em algo maior. Essa dica de Composing Views ou Combining Views funciona em cima desse mesmo raciocínio. Ao invés de sobrecarregar todo o processo, colecionando pedaços cada vez maiores durante a construção do seu aplicativo, nós estrategicamente separamos a interface em pedaços menores. Você estrategicamente seleciona algumas partes para subdividir. É o famoso dividir para conquistar. Dessa forma, a gente desafoga todo o processo e nos preocupamos apenas com a combinação desses pedacinhos. Mas e quais são as vantagens de fazer isso? A gente consegue modularizar a criação de uma interface, a gente quebra problemas complexos em interfaces menores e, consequentemente, passamos a interagir com códigos menores. Nós reduzimos o acoplamento. Galera, Composing Views é muito útil quando a gente estiver desenvolvendo apps multiplataformas, ou seja, aqueles apps que vão funcionar em iPhone, em iPad, em Mac, Apple Watch, Apple TV, porque a gente consegue reutilizar uma view de uma maneira muito mais fácil. As views estão quebradas em pedaços pequenininhos, elas são views independentes, então fica muito mais fácil a gente reutilizar esses pedacinhos em plataformas diferentes. Outra coisa legal com relação a isso é quando a gente estiver criando uma aplicação multiplataforma, fica muito mais fácil você isolar uma regra. Por exemplo, você tem uma view e você quer que ela tenha uma reação específica só quando ela estiver sendo exibida no Mac e não no iPhone. Fica muito mais fácil você isolar aquele pedacinho e criar uma regra de exibição só ali. Essa técnica de Compose View facilita bastante o uso de injeção de dependência, criação de testes e por aí vai. Eu acho que agora, depois disso tudo, você começou a perceber como essa parada pode impactar positivamente o seu projeto. Então, quando você estiver criando um projeto, uma interface, e você perceber que a sua interface está gigante, o código dela está monstruoso, para e tenta descobrir, tenta bolar pedaços menores, dividir para conquistar. Antes de eu mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso, eu só queria diminuir um pouquinho esse código. Tem muita informação, muita coisa com objetivo diferente dentro desse arquivo. Eu queria tirar pelo menos essas partes de phrase aqui. Eu vou criar um novo arquivo, new file. Ao invés de criar um arquivo de SwiftUI View, eu vou criar um arquivo de Swift, porque isso aqui são coisas de Swift, tá? Eu vou chamar esse arquivo de phrase, que é o mesmo nome que eu dei para essa struct. Eu tirei essa struct daqui, vou jogar ela aqui. Limpei e criei esses comentários. Aqui na lista eu criei lista de reflexões, aqui no for each criação dinâmica de views e aqui embaixo a minha view de reflexão, né? A view que vai ser repetida todas as vezes que eu quiser inserir uma nova reflexão. Olha como já deu uma limpada boa aqui, ó, como o código ficou mais legível. Óbvio que tem boas práticas de arquitetura e tudo mais, mas eu simplesmente tirei todas aquelas partes e inseri dentro desse arquivo phrase. É só você parar e pensar, esse arquivo se chama home view, é um arquivo de interface. E eu estava ali fazendo coisas que não eram necessariamente relacionadas à interface. Agora, a gente vai começar a utilizar essa técnica de Composing Views. Essa técnica que eu falei para vocês que ela tem um impacto gigantesco no desenvolvimento de um projeto, principalmente em SwiftUI. O primeiro passo é a gente identificar qual área a gente vai isolar, ou seja, qual pedaço a gente vai tirar dessa view maior e transformar em um pedaço de view inteligente, um pedaço de view onde a gente vai conseguir trabalhar com a combinação posteriormente. Se você dá uma olhada para essa tela, fica fácil, porque qual é a view que está sendo repetida diversas vezes aqui? Essa view do stack
que é a view de reflexão, ela está sendo reutilizada diversas vezes. Sempre que eu fizer qualquer alteração aqui, o impacto vai ser gigantesco. Então esse pedacinho aqui, ele se torna um bom candidato para a gente começar a implementar essa técnica de Compose em Vue. Vamos lá, existem duas formas da gente fazer isso. A primeira delas, ela é muito simples e já está integrada ao Xcode. Você vai pressionar sua tecla Command e você vai clicar no maior container, ou seja, a view que é o maior pedaço de todos. O maior pedaço aqui é esse stack, tá tudo dentro desse stack. Então, pressionando a tecla Command, eu vou clicar em cima desse VStack, eu vou selecionar essa opção aqui, ó, Distract Subview. O próprio SwiftUI ele já está sugerindo essa prática aqui. Eu queria só passar uma dica com relação a isso. Se você tiver com o seu preview essa parte aqui, ó, invisível, você não tem mais esse Distract Subview. Então só fique atento com relação a isso. Eu vou clicar agora para a gente ver o resultado. Olha só, mandou o meu código, aquela parte que a gente queria isolar, lá para baixo. E aqui em cima, ele deu um nome àquela view. Ele está chamando ela de Distracted View. Essa view é uma view que ela exibe uma frase. Então, eu vou colocar o nome dela de Phrase Hall View. Olhando para esse arquivo, eu sei que isso aqui é uma linha, é um pedacinho de view que ela serve para compor a linha de uma lista, de um form e tudo mais. Aqui embaixo, se você perceber, já foi renomeado, já está como Phrase Hall View. Existem alguns erros aqui, existem alguns problemas. Ele não está achando esse item. Nós precisamos criar esse item aqui. Ele é uma frase. Então seria interessante, ao invés de deixar item, eu trocar isso aqui para phrase. A gente não está conseguindo exibir absolutamente nada. Se você voltar aqui em cima, você vai perceber que a sua lista está funcionando, só que a construção dessas views menores não consegue exibir absolutamente nada, porque você não está passando essa informação, que é a frase que está vindo lá do array, para essa subview. Então, como é que a gente resolve esse problema? Ao invés de dizer que essa propriedade frase ela vai ser uma frase em branco, eu vou dizer simplesmente que ela vai ser do tipo frase. Quando eu faço isso, eu estou obrigando o cara que chama essa view a passar essa informação. Então, por isso que está acontecendo um erro aqui em cima. Ó. Você está chamando uma view de exibição de frase e você não está passando uma frase. Você precisa de uma frase para exibir aqui. Onde está essa frase? Esse item aqui. Olha como ficou mais fácil você entender o que está acontecendo. Ao invés de você ficar carregando esse monstro aqui, e à medida que o tempo passa, a tendência é que essa view comece a crescer. Todas as vezes que você for modificar uma fonte, for querer customizar ela, ela vai crescendo e crescendo e crescendo. Então essa é a primeira forma, é a maneira de você extrair essa view com extract to subview, e aí você mantém essa view no próprio arquivo. A segunda maneira é extrair toda essa informação desse arquivo. Tudo que não faz parte dessa combinação de pedacinhos inteligentes, eu vou tirar daqui. Eu vou criar um novo arquivo, um new file. Vai ser um arquivo de SwiftUI. Eu vou chamar essa view com o mesmo nome que eu dei para ela lá, Phrase Hall View. Vou tirar ele daqui e vou inserir ele lá dentro daquele arquivo. Se eu entrar dentro desse Phrase Hall View e alterar o texto da reflexão de cinza para vermelho e voltar lá na minha Home View, ele foi modificado. Aqui dentro, na linha 20, ele vai lá naquele arquivo, faz a leitura daquele arquivo e traz para cá. Você não está tendo nenhuma interferência nesse arquivo, a sua preocupação é combinar essas views. Naquele outro arquivo é construir essa view. Tá vendo como fica mais fácil? As chances de errar ficam muito menores?
Vocês viram que eu comentei esse preview aqui embaixo. Eu vou tirar ele e vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Ele está me dizendo aqui que também está faltando um argumento. Você está tentando exibir uma exibição de frase e você não está passando nenhuma frase. É justamente para esse preview aqui carregar quando você estiver trabalhando nessa tela, porque é uma tela independente agora. Então aqui nessa frase eu posso fazer o quê? Eu tenho essa tela aqui e ela é exclusiva só para simular uma visualização de frase e não a lista. Quando eu quiser ver a lista, eu venho aqui e eu consigo ver esse agrupamento de informações corretamente. Quando você está trabalhando dessa forma, fazendo esse Composing View, quebrando grandes pedaços em pedacinhos menores, é muito importante que você coloque os nomes corretos. Nós temos aqui a nossa Home View e em cima dela nós temos esse Phrase Hall View. Se você não tomar cuidado com isso, pode ser que você se embanane lá na frente. Para isolar um pedacinho, você pode colocar como Subview. Aí depende do seu interesse, depende da forma que você quer trabalhar, tá? Isso é só uma dica que fique esperto com relação a esses nomes, porque senão você pode ter problema. É muito fácil a gente encontrar um monte de pessoas trabalhando em projetos de interface gigantescos, criam esses megazords e aí vai arrastando essa interface todas as vezes que precisa fazer uma modificação. Tome bastante cuidado. Comece a utilizar essa técnica a partir de agora e você vai perceber um impacto gigantesco na sua aplicação daqui para frente.